História do dia em que eu engravidei do meu próprio primo. Quando eu tinha 9 anos, eu amava ir pra casa da minha tia, porque eu tinha um primo que era muito legal comigo. E ele tinha por volta de 13 anos. Quando eu ia pra casa da minha tia, a gente brincava de várias coisas. A gente assistia filme, a gente andava de skate, eu maquiava ele, coisas de criança mesmo. Até que um dia a gente resolveu brincar de casinha. Sim, ele era o pai e eu era a mãe e eu peguei uma boneca que eu tinha levado pra ser nossa filha. Até aí tudo bem, a gente brincava como se fosse criança mesmo. E daí um dia a minha tia teve que viajar por 3 dias de trabalho e o meu primo pediu pra eu ficar com ele pra ele não ficar sozinho. E a gente resolveu fazer uma festa de pijama, eu e ele. Até que a gente decidiu ver um filme. Nessa época eu acho que eu já gostava dele, até porque eu já tive outros namoradinhos na escola, né? Mas pra mim ele era muito diferente, porque ele era muito carinhoso e sempre cuidava muito bem de mim. Então eu decidi beijar ele. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu engravidei do meu próprio primo. Continuando, quando eu beijei meu primo, eu já era 4 anos mais velha. Eu já tinha 13 anos. Na hora que eu tava beijando meu primo, ele ficou meio assustado, mas continuou me beijando. Até que o beijo foi ficando mais intenso e rolou. Não era pra ter acontecido porque eu ainda era virgem, né? E não nos prevenimos. Mas até aí tudo bem. Depois de 3 meses, a minha menstruação não descia, mas eu nem fiquei desconfiada porque ela era atrasada mesmo. Até que um dia eu passei muito mal e a minha mãe teve que me levar no hospital. E eu fiz o exame de gravidez e deu positivo. Eu saí correndo pra ligar pro meu primo, pra contar da gravidez, e ele simplesmente não aceitou ela. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe quem era o pai do meu filho. Falei que tinha sido numa festa e que eu não lembrava, sendo que eu estava grávida do meu próprio primo. Não sei se ela acreditou, mas ela aceitou a gravidez. E hoje eu tenho 14 anos e um bebê de 4 meses. E eu ainda amo muito meu primo. Essa foi mais uma história enviada por uma seguidora. Me manda sua história nesse app aqui. Até a próxima história. Meu nome é Daiane, e eu fiquei viciada em ter filhos aos 17 anos. Eu não cansava de engravidar, até que deu tudo errado. Tudo começou depois que eu larguei a escola. Eu tinha 17 anos, não tinha trabalho, e meus pais mal conseguiam sustentar a mim e minhas irmãs. Então, por eu ser a mais velha, eu precisava arranjar um jeito de me sustentar sozinha. Mas o ciclo vicioso de não ter experiência e não ter trabalho por isso me deixou desesperada. Foi assim que eu fui seduzida a ter filhos. Eu conheci o Joe numa agência de empregos. Ele é bem aberto, então me contou sobre uma clínica de fertilidade onde ele trabalhava como doador. Era informação demais, mas a gente nem se conhecia, então tanto faz. Daí ele me contou que as mulheres ganham bem mais dinheiro. Eu fiquei bem interessada. Então o Joe se ofereceu para ir comigo até a clínica. Eu deveria ter percebido que aquilo era bom demais para ser verdade. Coincidência demais. Mas eu era ingênua e estava desesperada. Na clínica eu aprendi sobre ser uma mãe de aluguel. Tudo o que eu precisava era encontrar alguém que pagasse por todo o processo e que me escolhesse para gerar seus futuros herdeiros. O Joe conseguiu que eu me encontrasse com alguns dos casais. Ele também me avisou que os casais preferiam garotas que tivessem um parceiro para não parecerem abandonadas, mas eu não tinha namorado na época. O Joe, então, foi gentil e se ofereceu para fingir ser meu namorado. Para ser sincera, eu fiquei feliz com isso porque eu estava começando a gostar dele. Ele era perfeito, talvez até perfeito demais. Mas enfim. Chegou o dia de encontrar um casal. Eu comecei a ficar em dúvida em relação a tudo isso. Eu estava bem tímida e quieta. Eles estavam prestes a se despedir, quando Joe interveio. Ele sabia exatamente o que dizer para confortá-los e o que eles gostariam de ouvir. Ele falou tão bem sobre mim e do nosso relacionamento falso que eu fiquei apaixonada por ele. Então, depois de alguns meses e de muitos exames, tomando suplementos e vitaminas, meu corpo finalmente estava pronto. E o Joe ficou comigo o tempo todo. Agora só faltava dar a notícia para os meus pais. Mas eu não tive coragem e disse que ia me mudar para outro estado para estudar. Eles ficaram super animados e orgulhosos de mim. Eles nem me perguntaram o que eu ia estudar, de tão simples que eles são. Tava indo tudo tão bem que eu nunca imaginei como tudo isso podia acabar. Agora eu precisava encontrar um lugar para ficar. Mais uma vez, o Joe encontrou uma casinha pra gente longe do centro com aluguel acessível. Ninguém nunca tinha cuidado tanto de mim. Eu perguntei pro Joe por que ele estava me ajudando tanto. Ele hesitou por uns segundos, mas confessou que me amava. Então lá estava eu, grávida e morando numa casa com cercadinho branco com meu namorado. As coisas estavam melhores do que eu poderia sonhar. O casal nos visitava sempre.
O Joe os convenceu de que eu precisava de mais sol, então eles compraram uma viagem de 1 mês com tudo incluso pra gente nas Bahamas. Eu sempre mandava fotos das minhas viagens pros meus pais. Antes disso, eu não tinha saído nem do estado e agora eu tava na praia em outro país com o homem que eu amava. Eu adorava todo o cuidado e o dinheiro que recebia do casal. Mas às vezes eu pensava que aquele bebê era nosso. Achei que dava pra fazer aquilo pra sempre. Mas logo tudo isso seria destruído. Bom, a gente fez isso mais 5 vezes. Inseminação, férias, pagamento. O Joe cuidava das finanças e eu tava tendo os bebês. Só que a cada vez que eu entregava um bebê, eu me sentia mais e mais vazia e deprimida. Mas o Joe tava lá pra me apoiar e me ajudar a seguir em frente. Depois do 6º parto, eu perguntei pro Joe se não tava na hora de termos um bebê nosso. Ele ficou mudo por tipo 5 minutos. O silêncio já tava bem constrangedor quando ele finalmente disse: "Nós podemos ter um filho quando a gente quiser. Agora é a hora de ganhar dinheiro pro nosso futuro." Então era pra tudo acontecer de novo, como sempre. Mas o que aconteceu depois não dava pra prever. Por ser a minha 7ª vez, eles implantaram muito mais embriões para garantir uma gravidez bem-sucedida. Depois de uns meses, os médicos disseram que eu teria trigêmeos. O casal ficou empolgado e o Joe achou que eles gastariam mais grana com a gente. Mas no exame seguinte, os médicos disseram que eu tinha 6 bebês dentro de mim. Aquilo mudou tudo. Os médicos estavam preocupados com os bebês, que eles poderiam estar abaixo do peso e ter problemas de saúde e que a gravidez poderia ser de risco. O casal também mudou de postura na hora. Eles só pagaram o valor acordado antes da inseminação, pararam de nos visitar e as viagens estavam fora de questão. Além disso, o Joe sumiu. O proprietário disse que eu tinha que sair da casa porque o aluguel estava atrasado. Acontece que eram os casais que pagavam o aluguel, mas o Joe estava ficando com o dinheiro que estava recebendo por mim. Além disso, os casais pararam de falar comigo porque o Joe ficou pedindo dinheiro em meu nome por um tempão. Então, agora eu tinha que voltar para a casa dos meus pais sem um diploma e muito grávida. Eles me receberam sem me dar um sermão, só que eles não conseguiam entender os meus motivos para entregar os bebês. Já estava no fim da gravidez e seria internada em breve. Então, minha mãe e eu fomos comprar algumas coisas na farmácia. E para minha surpresa, quem estava perto da clínica com outra garota grávida? Eu tentei ir atrás do Joe para confrontá-lo, mas a minha bolsa estourou e minha mãe me levou para o hospital. A cesariana teve complicações e os bebês eram bem pequenos, mas apesar disso, todos estavam saudáveis. A mulher mudou de ideia quando viu os bebês. O casal nem me viu e eu nunca vi meus sextuplos. Depois da minha recuperação, eu soube da notícia. Eu nunca mais poderia ter filhos. Eu me encontrava com 25 anos, sem dinheiro, sem trabalho, e eu não podia mais gerar meus próprios filhos. E eu nunca mais vi o Joe. Mas eu sempre imagino como devem estar os meus bebês. Eu sentia que eu tinha tanto amor para dar. Foi difícil aceitar tudo isso. Mas se amor e cuidado que eu quero dar para uma criança, existem muitas aí que precisam. Por isso eu escolhi adotar. E eu não podia estar mais feliz. Porque o meu filhinho é o amor da minha vida. História de quando meu pai me induziu a fazer aquilo com meu próprio tio. Pra vocês entenderem, eu cresci achando que esse cara era só um amigo da família, porque meu pai nunca foi muito aberto e nunca me contou que ele era seu irmão. Gente, eu sei que é meio bizarro, mas foi o que rolou. Esse meu tio sempre estava em casa e ele era muito bonito, eu não posso negar. Eu só via ele como um amigo do meu pai e enfim. Até que, em um dia específico, isso mudou. Meu pai tinha feito um churrasco e ele estava em casa. Eu fui lá pra comer e ele sentou do meu lado e a gente começou a conversar. Mas assim, uma conversa de boa mesmo. Meu pai já estava um pouco alterado, aí ele chegou e começou a brincar, falando: "Nossa, vocês dariam um belo casal" e coisas do tipo. E apesar da diferença de idade, eu concordava com meu pai. Porque, como eu disse, ele era bem gato. Até que eu e meu tio começamos a conversar mais e ele soltava sempre que eu era muito bonita e coisas do tipo. Já posso a parte 2. Parte 2 de quando meu pai me induziu a fazer aquilo com meu próprio tio. Lembrando que tô fazendo toda a maquiagem com makes de R$3. Como eu já disse, ele sempre soltava umas coisas que me davam a entender que ele tinha interesse. Ele me dizia que eu tinha crescido, que eu estava muito bonita. Então, em um certo dia que ele estava em casa, ele acabou me beijando. E com o tempo, a gente começou a fazer outras coisas também. Fazia um tempinho que a gente já tava nessa, até que ele decidiu me mandar a real. Ele começou a me falar que isso era muito injusto comigo e era muito errado o que a gente fazia. Eu não tava entendendo mais nada, porque pra mim o único obstáculo era a nossa diferença de idade. Aí ele começou a contar que meu pai tinha pedido isso pra ele,
porque ele preferia que eu namorasse alguém da família do que qualquer menino por aí. E foi tudo por culpa de um ciúmes nojento do meu próprio pai. Isso foi muito doentio e faz mais de 3 anos que eu não tenho contato nenhum com o meu pai. E lógico que nem com o meu tio. Eu tinha um chefe machista que adorava maltratar a esposa dele na frente de todo mundo. E aí teve um dia que ele foi querer bater nela na minha frente. Aí eu não aguentei, dei uma cadeirada nele, ele virou o cão. Acompanha o que aconteceu comigo na frente. Gente, esse cara maltratava a mulher dele todo dia. Tipo assim, todo dia ele gritava com ela, esculhambava ela, batia na mesa dela. Teve um dia que eu cheguei na empresa, ele já tava lá com a cara desse tamanho. Eu disse, meu Deus, esse homem já tá virado um satanás 1h10 da manhã. Eu já sabia que ia ser outro dia de gritaria, de tudo. Eu só não sabia que ele ia querer bater nela, amor. Aí eu só não sabia mais ainda que ele ia querer bater em mim. Eu olhei pra cara dela e disse, mulher, se é ruim trabalhar com satanás, imagina dormir com um, né? E aí, gente, eu só sei que deu um erro no sistema. Que esse homem virou o cão. Tipo, gente, foi um inferno. Ele entrou, não sei o quê, que merda, esse sistema. Aí a mulher dele falou assim, calma, amor, tudo vai se resolver. Gente, pra que ela disse isso, a pobre? Quando ele veio irritado com ela, ele já veio assim, com a mão assim, pra fazer aqui nela, né? E aí eu tava em pé e tinha uma cadeira na minha frente. A única coisa que eu fiz, amor, foi chutar a cadeira. Eu fiquei sem reação. Eu não peguei a cadeira pra tacar nele, eu só chutei, sabe? E aí a cadeira pegou bem nas canelas dele, que ele perdeu as forças, né? E aí tinha uma galera que tava assim do lado e riu na hora que eu fiz isso, pra defender a mulher, né? Mas a galera riu. Aí ele ficou mais puto comigo ainda por ele ter sido, tipo, motivo de chacota, já que ele queria ser o bambambam e tal. E aí quando esse homem virou e olhou pra mim... O dia que eu dei uma cadeirada no meu chefe machista porque ele ia bater na esposa dele e quem se lascou no final fui eu, acompanhe o encerramento da trend. E aí quando ele pegou a cadeira que ele veio, eu travei, eu fiquei assim, ó, eu disse, é meu fim, eu não consegui nem sair do canto, vocês não de tanto medo que eu fiquei. E gente, ele pegou essa cadeira, ele jogou tão longe, mas tão forte, assim, raspou em mim, ó, ele não jogou em mim, mas eu fechei assim o olho na hora, eu sabia que aquela cadeira ia pegar em mim, e não pegou. E aí eu corri da sala, fui ligar pra polícia, olha, o cara ia bater na esposa dele, não bateu porque eu acabei batendo no cara, e o cara quis bater em mim de volta. E ele gritando que nem um louco. Acho que aquele homem toma remédio. Se ele não tomar, ele tá precisando. E o psiquiatra pode ir atrás. Aí eu comecei logo a chorar, gente. Comecei a chorar. A polícia chegou. Foi perguntar o que foi que tu ouve aqui, não sei o que é a esposa dele. E aí ela negou tudo. Fiquei com a cara mais lisa que o chão. Que ela negou tudo. Ela negou do começo ao fim. Me chamou de doida. Essa não tá ficando doida, não aconteceu isso não sei o que, eu lá com cara de palhaça, eu não acredito que eu quase levei uma cadeirada, mas eu entendo que isso é dependência emocional e dependência em outros fatores e tal. E a galera, os funcionários, nenhum concordou comigo, então ficou todo mundo olhando com medo de ser demitido, entendeu? E eu já sabia que eu ia, então por isso que eu contei. No final ele pegou e disse, pode ir, não sei o que, eu disse meus direitos, ele não tem direito. Gente, eu saí de lá sem R$1. Você sabe que ele me botou pra fora sem R$1 no bolso. Tipo assim, ó, vai, some. Fiquei lisa. Aí eu decidi gravar o meu primeiro vídeo pra cá, pro TikTok. E aí foi aí que eu explodi, né? Ah, fazer o quê? Vai chorar?